Bom dia, boa tarde, boa noite, escolhidos e escolhidas! Sejam todos muito bem-vindos, minha gente, a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me Lessa. chamo Alexandre Para Martins, você que acabou de chegar no canal Martins e Lessa, seja bem-vindo ao episódio bem-vindo. 250, minha gente. Isso significa que tem outros 249 para você maratonar Só nesse vitória. programa, porque é forte, igreja. Grandes coisas tem feito o Senhor na vida de todos aqueles que estão caminhando e desfrutando a jornada do propósito. Para você que acabou de Glória chegar a e não Deus. sabe ainda exatamente o que a gente faz nesse canal, nós Seja estamos bem-vindo. diariamente aqui para trazer vídeos da palavra de Deus para você com um único propósito: ajudar você a transformar a sua vida descobrindo o seu propósito em Deus à luz da Bíblia. Então, se você não é Amém. inscrito neste canal, querido, se Sim, inscreve inscreva no no canal, canal, ativa ativa o o sininho sininho. para você receber todas as notificações e não esquece de deixar o like. Deixa o like que isso ajuda muito no engajamento deste canal. Amém? Glória a Amém. Deus. E o tema do episódio de hoje é a luz na escuridão. Essa deve ser a identidade do propósito. Então, Glória a hoje nós vamos Deus. meditar em João capítulo 8, e eu tenho certeza que vai ser uma jornada emocionante, porque o evangelho de João é muito profundo. E nesse capítulo a gente vai se deparar com a verdade de Jesus como a luz do mundo. E a gente vai aprender como que essa luz ela pode iluminar o nosso propósito, o propósito que Deus tem na nossa vida. Então se prepara, porque a revelação que vai vir da parte do Senhor vai transformar a nossa maneira de ver a vida. Amém? Glória Amém. a Vamos Deus. lá para Então a vamos leitura de para a hoje. leitura de hoje. Lembrando que a Lembrando que nossa Bíblia. é na nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Vamos Amém. lá. João 8. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, de acordo com a lei que Moisés nos deu. Sai, espírito do gago, tá Amém, repreendido. igreja da Em nome de glória. Jesus. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram a Jesus: Agora você está falando a favor de você mesmo? Por isso o que você diz não tem valor. Jesus respondeu: Embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que digo tem valor porque é a verdade, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que, quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e o Pai, que me enviou, também dá testemunho a meu respeito. Onde está seu pai? Perguntaram. Jesus respondeu:
Vocês não me conhecem e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Jesus disse outra vez: Eu vou embora, e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Os líderes judeus disseram: Ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai? Será que ele vai se matar? Jesus continuou: Vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu sou deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou. Aleluia. Quem é você? Perguntaram a Jesus. Ele respondeu: Desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Eles não entenderam o que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. E saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Glória a Deus. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar, porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu Pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que eu ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai, que é Deus. Jesus disse a eles: Se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha conta própria. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não sabem, vocês não são dele. Eles disseram a Jesus:
por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Jesus respondeu: Eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito o meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim, e ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Então eles disseram: Agora temos a certeza que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz: Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai que morreu? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Ele respondeu: Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conhecerão a Deus. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. E se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Gente, que palavra forte, profunda. São tantos pontos, tantos aspectos que a gente tem aqui para meditar. Mas eu quero iniciar hoje falando um pouquinho do contexto histórico, né? Do capítulo 8. Especialmente esse capítulo, ele inicia contando a história do adultério da mulher, que estava ali sobre uma ameaça de apedrejamento, né? De acordo com a lei mosaica. Jesus, ele intervém e apresenta uma das mais famosas declarações, que é quando ele diz: olha, aquele que não pecou, que não tiver pecado, atira a primeira pedra nela. E isso é muito forte, porque esse exemplo, né, o exemplo, a maneira que Jesus ele desafiava as normas religiosas, a sociedade que era estabelecida naquela época, ia muito contra até as convicções, né, do povo. Era um tempo, eu não sei se vocês já estão tendo esse entendimento. Quanto mais a gente lê, mais a gente entende o quanto aquele povo era um povo religioso. O quanto a religiosidade, que é totalmente diferente, gente, de viver Cristo, sabe? De viver a fé. As pessoas, elas vivem muito a religião. E a religião não salva. O que salva a gente é a transformação que diariamente nós temos através de Jesus, através desse encontro com o amor de Jesus, com a graça de Jesus na nossa vida. Ah, Dani, mas naquela época as pessoas ainda não estavam esperando o Messias. E aí que tá o ponto de conexão dessa mensagem, sabe? Porque as pessoas tinham todos os sinais, a lei, né? Dizia, por muitos profetas anunciaram a vinda do Messias. E mesmo Jesus estando ali, fazendo o ID, gente, olha, todas as formas que as pessoas pudessem questionar se ele era o Messias, tudo apontava para ele. Mas as pessoas estavam tão enraizadas na religião que elas estavam cegas. Sabe quando você olha, mas o teu olho não consegue enxergar? E a gente vai meditar mais sobre isso. Um outro ponto de destaque do capítulo 8 é onde Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Essa afirmação ela foi feita durante a festa dos tabernáculos, né? Quando grandes candelabros, gente, eram acesos, né, para serem levantados para o povo de Israel. E por que esses candelabros eles eram acesos? Eles eram como se fosse como que eu posso dizer? É como se fosse assim, um exemplo de quê? Lembra que quando o povo estava no Egito, e depois a gente vai ler, tá? Não hoje, a gente está no livro de João, mas depois a gente vai voltar lá para o Antigo Testamento para a gente ler a
passagem do Êxodo todo. E quando o povo estava lá no Egito, de dia era uma nuvem, né? Uma nuvem de glória. E à noite, a presença do Senhor é manifesta como uma coluna de fogo. Então, esses grandes candelabros acesos era exatamente para dar alusão àquela coluna de fogo que guiou o povo de Israel durante lá o período que eles estavam no Êxodo, né? Então, essa declaração de Jesus, ela traz essa direção muito firme e poderosa para aquele público que estava ali ouvindo a mensagem. Então a gente tem aqui um contexto histórico nesse evangelho, no capítulo 8, de uma comunidade cristã nascente, lutando para estabelecer, principalmente para definir a sua identidade, em meio, gente, a uma hostilidade de oposição que se apresentava naquele cenário, né? Tanto dos judeus até mesmo, porque existiam, como a gente tem visto ao longo desse tempo, as pessoas que viviam literalmente a lei de Moisés e só ia para o céu quem estava na lei, entendeu? Se as pessoas não sabiam, não tinham conhecimento, elas iam para o inferno, entendeu? E isso era o que era muito claro. Tanto é que todas as vezes que Jesus ele vai ter esses contatos, né, enfim, com o povo, as pessoas vão sempre na lei. Você percebe que o amor ele não existe. É como se as pessoas não olhassem o outro com amor, não tivessem misericórdia, não exercessem misericórdia. E além também de ter toda uma perseguição pelo Império Romano. Então, a ênfase que a gente dá no capítulo 8 de João é exatamente trazendo essas autodefinições e afirmações de Jesus Cristo. Eu queria começar hoje, ainda com base no tema do nosso episódio, que é a luz na escuridão, e essa deve ser a identidade do nosso propósito, é exatamente falando sobre a luz do mundo. Como a gente leu em João 8,12. Amor, coloca por favor o verso 12. Diz assim, ó, de novo Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Glória a Deus, louvado seja Deus. Jesus, como a luz do mundo, é a única fonte verdadeira que eu e você nós temos para nos dar orientação e direção para o nosso propósito. E às vezes a gente diz que ele é a nossa luz, mas nós temos atentado os nossos ouvidos para outras vozes. E aqui Jesus ele traz, sabe, esse entendimento para nossa cabeça. Nós precisamos dar ouvido à voz de Deus. Nós precisamos ser guiados pela luz de Jesus na nossa vida. Seguir Jesus, gente, implica andar na luz, sabe? Longe das trevas, das incertezas, da falta de propósito. Ah, Deus tem um propósito na minha vida, mas eu decidi que eu não vou ver esse propósito agora, eu vou caminhar para esse lugar aqui, eu vou fazer isso aqui. Você já está saindo da direção, entende? Então, eu quero deixar uma aplicação prática para você a cada dia, não só entender que você precisa andar na luz de Jesus, mas que você precisa reafirmar isso todo dia. Então você precisa dedicar tempo para você meditar nas áreas da sua vida que ainda possam, porventura, estar em trevas. Eu sou a pessoa que todo dia, quando eu falo com Deus, eu digo: Senhor, traz luz para as áreas que estão em trevas na minha vida. Por quê? Porque nesse mundo, enquanto nós vivemos todos os dias, nós estamos num processo de transformação, num processo de quebrantamento, de mudança de vida em Cristo Jesus, sabe? É muito forte, e a gente já leu esse versículo, a gente vai já ler de novo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra. Então, quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu entendo a verdade de Jesus para a minha vida e mais eu sou liberta das mentiras, do diabo, do pecado e de tantas outras coisas que me distanciam do propósito que Deus tem na minha vida. Glória a Deus. Glória a Então, Deus. dedica um tempo para você meditar nessas áreas. Quais são as áreas onde você não tem clareza hoje do teu propósito? Fala com o Senhor sobre essas áreas. Pede para Jesus, que é a luz do mundo, para iluminar essas áreas da tua vida, para revelar o propósito que Ele tem na sua vida dentro dessas áreas. Louvado seja Deus. A segunda chave que a gente vai meditar hoje, quando a gente fala sobre a luz da escuridão, e por que a gente diz, né? Essa deve ser a identidade do propósito. A nossa identidade é Cristo. A nossa identidade tem que ser Cristo do início ao fim. A Bíblia diz que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Glória a Deus. Então, a verdade liberta. A chave 2 é a verdade liberta. E nós vamos meditar exatamente em João 8,32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na tradução atual, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, conhecer a verdade de Deus e seu propósito para nós é a chave
da verdadeira liberdade. Você quer ser livre? Você quer ter sua liberdade? Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer o seu propósito em Jesus. Assim você vai ser livre. Glória a Deus. Então, essa liberdade, ela não é apenas uma libertação de pecado, mas é também uma liberdade para a gente viver o nosso propósito em Deus. E como que eu faço isso? Talvez essa seja a pergunta que você está se fazendo agora. Reflita sobre qualquer crença limitante ou mentira que você possa estar acreditando hoje que esteja impedindo você de viver o teu propósito. E você vai hoje substituir essa crença limitante ou essas mentiras que Satanás tem trazido para você, você vai substituir pela verdade de Deus. Você é aquilo que o Senhor disse que você é, e você é mais que vencedor nele. Você é forte o suficiente no Senhor. Você é um escolhido de Deus. A Bíblia diz que você é mais que vencedor nele. Então nós precisamos todos os dias reafirmar as promessas do Senhor para a nossa vida. Louvado seja Deus. E a nossa terceira chave de meditação hoje é identidade em Cristo. Lembra qual é o tema do episódio de hoje? A luz na escuridão. Essa deve ser a identidade do propósito. Qual é a identidade do propósito? Identidade em Cristo, querido. Vamos meditar agora no verso 58 que diz: E disse Jesus, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Respondeu Jesus. Então, Jesus sendo Deus, é muito forte, porque é interessante que Jesus ele fala de uma forma clara, gente. Se a gente for parar para refletir nas palavras de Jesus, ele diz quem ele é. Mas o povo estava tão cego em viver a religião, a lei, que o povo não estava atento aos sinais, sabe? Não estavam atentos. E hoje, quando eu comecei a ler essa palavra, ontem à noite a gente meditou nela, hoje a gente meditou bem cedo também. Quando eu leio a palavra do Senhor, eu digo, Deus, que eu possa ter essa sensibilidade todo dia, de ouvir os teus sinais, de entender os teus sinais. Às vezes a gente acha que para ser de Deus tem que ser uma coisa estrondosa, uma coisa assim, grande, e Deus ele fala com a gente da simplicidade. Deus também está na simplicidade das coisas. Nós que precisamos estar sensíveis à voz, ao toque, sabe? Aos sinais dele na nossa vida. Então, quando a gente fala da identidade em Cristo, Jesus sendo Deus, ele tem a autoridade de conferir identidade e propósito a cada um de nós. Nosso propósito, ele não é definido por nosso passado. O teu passado, ele ficou para trás. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que é isso que tudo novo se fez. Então, não se pega às circunstâncias, à opinião dos outros, porque eu preciso te dizer que Deus diz quem você é, não é o que o outro diz, não foi o que você fez no passado, não são as circunstâncias que você vive hoje. Você é quem o Senhor diz que você é, e pronto, é sobre isso. Então hoje você vai escreve aí. Você precisa, e eu falo muito sobre escrever, sobre ter caderno, gente, porque quando a gente registra esses momentos e a gente vai para escrever, a gente é ministrado. A gente é ministrado quando a gente para meditar, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente louva ao Senhor, quando a gente adora Ele, quando a gente vai escrever sobre aquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração. E tudo isso Deus está tratando você. Você quer viver plenamente o seu propósito? Você quer ter uma vida transformada por Jesus para você viver plenamente o teu propósito? Então, com certeza, se você aplicar todas as chaves, os ensinamentos que a gente traz nesse canal, você vai contar o seu testemunho. Porque, olha, antes desse canal existir, ele já estava no coração de Deus. Quando nós iniciamos esse propósito há 250 dias atrás, confesso para vocês, a gente veio crendo mesmo naquilo que o Senhor havia manifestado no nosso coração. Porque não é fácil todo dia estar aqui gravando vídeo. Todo dia. E aconteceram muitas coisas na nossa vida ao longo desses 250 dias, mas nós estamos firmes no Senhor. Por quê? Porque a gente crê que essa obra é do Senhor. E o mesmo Deus que iniciou essa obra, ele é fiel para completá-la. E para nós, a obra completa é quando você é transformado. É quando você vê verdadeiramente Deus fazendo coisas na sua vida. E não é para nossa honra e nem para nossa glória, não. A honra e a glória devida é para Ele. Nós aqui estamos sendo apenas um canal. Mas nós também recebemos tudo que o Senhor
fala que aos corações, o primeiro coração a ser alcançado é o nosso. Glória Então a a Deus. gente crê no que nós pregamos. E não é só crer, é viver o que a gente prega. E a gente vive para a glória de Deus. E a gente tem pecado, a gente erra, a gente é falho. Por isso nós estamos em um processo contínuo no propósito de sermos transformados, de sermos purificados, sermos literalmente libertos todos os dias para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E é esse convite que a gente faz diariamente para você. Amém. Entendeu? Então, o que você vai fazer hoje? Escreve quem você é em Cristo. Pega o teu caderninho, quem eu sou em Cristo. Quem que o Senhor diz que você é? E aqui a gente já falou várias vezes, né? O que você é em Jesus. E de acordo com a Bíblia, medite nessas verdades. E permita que, através dessas verdades, o teu caráter seja moldado. E o Senhor transforme tua mentalidade para a mentalidade que Ele tem gerado no teu coração acerca do teu propósito. Glória a Deus! Você pode dar uma glória a Deus por essa Glória a palavra? Deus. Gente, vamos para a nossa analogia de hoje, dessa palavra tão abençoada. Antes da analogia, eu queria refletir rapidamente, eu até coloquei aqui, amor, o verso 44 e 45, glória a Deus. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existia verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu de costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Então, aqui, principalmente o versículo 44, eu entendo todo dia acerca daquilo que o Senhor, muitas das vezes, a gente tem que refletir. Volta aqui, amor, por favor, versículo 44. Muitas das vezes, na nossa jornada do propósito, nós precisamos lidar com situações onde a gente vê mentira. Mas não é porque eu vejo a mentira que eu vou ser mentiroso. E se tem algo que, ao longo desses, principalmente depois que a gente chegou aqui em Portugal, o Senhor tem voltado muito o nosso entendimento é acerca da verdade. Então, nós precisamos falar a verdade, nós precisamos ser pessoas verdadeiras. Se nós dizemos que nós caminhamos com Jesus, Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é o pai da mentira? Acabou de dizer aqui, o diabo. Então, se eu minto, eu estou servindo o pai da mentira. E eu tenho certeza que você não está vivendo seu propósito para viver servindo o diabo. Você vai viver servindo a Jesus. Então, que nós possamos refletir profundamente nessa passagem que eu acabei de apresentar para vocês. E que o Senhor traga verdades para a sua vida em todas as áreas. Que você esteja sempre vivendo a verdade de Cristo. E eu tomo essa palavra para minha vida, Alexandre toma para a vida Glória a dele. Deus. E que a gente possa caminhar em espírito e em verdade com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E aí, Amém. quero também deixar o versículo 47 e 51, que o Senhor também me ministrou ao meu coração. A pessoa que é de Deus, escuta a palavra de Deus. Vocês não escutam a palavra de Deus porque vocês não são dele. Versículo 51. Isso, glória a Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Então, Deus está dando um princípio muito claro para a nossa vida: obediência aos mandamentos do Senhor. Princípios, mandamentos, eles estão e eles existem para ser seguidos. Então, você quer viver e nunca morrer, e esse nunca morrer é eternidade com o Senhor. É caminhar de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. E é isso que nós estamos todos os dias aqui buscando, conhecer cada vez mais essa verdade, para a gente ser liberto através da verdade do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Então, agora a gente vai para a nossa analogia de hoje, que a nossa analogia é da cegueira e da visão. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo o quanto que essa analogia ela reflete na meditação da palavra que nós fizemos hoje, né? No Evangelho de João, no capítulo 8. Então, imagina uma pessoa que passou a vida inteira sem enxergar, sabe? Literalmente cega de nascença, nunca viu nada. Para ela, o mundo é conhecido apenas através dos sentidos: o tato, a audição, o olfato e o paladar. Ela não vê, ela não enxerga nada. Essa pessoa, ela aprendeu a se orientar e a viver sem ver, mas sempre há uma limitação, e a limitação dessa pessoa é não conseguir enxergar, né? E, nossa, eu conheço algumas pessoas que não enxergam, e eu acredito que deve ser desafiador para essa pessoa não ver. Então, um dia, essa pessoa ela recebe o dom da visão. De repente, ela pode ver cores, formas, rostos. Ela pode ver e pode se orientar melhor. Pode perceber, né, ter toda uma percepção diferente acerca do mundo. Porque uma coisa é ficar no teu imaginário,
Como poderia ser aquilo que você está ouvindo, sentindo, cheirando, comendo? Outra coisa é os teus olhos ver. Então, dessa forma, ela começa a ver algo que ela nunca poderia imaginar que seria possível. E não há mais limitações para essa pessoa, porque agora ela está vendo. Ela estava cega, mas agora ela vê. Glória a Deus. Gente, essa analogia, a gente traz hoje, essa analogia, a gente traz hoje quando a gente encontra Jesus na nossa vida. Se a gente for olhar para essa reflexão que nós fizemos agora dessa pessoa cega, quando a gente conhece a Jesus e a verdade de Jesus, imagina que antes a gente estava em trevas. A gente era cego, cego para o nosso propósito, cego para a jornada que Jesus ele iria fazer na nossa vida. A gente estava cego, a gente não conhecia esse Jesus. Poderíamos ter tentado, por exemplo, encontrar um caminho sozinho. E quantas pessoas tentam esse caminho sozinho, mas fracassam nessa tentativa? Mas por que fracassam? Porque são tentativas limitantes. As limitações de tantas situações que vão chegar a você não vão te permitir avançar. Mas quando a gente conhece a Jesus, a luz do mundo, é a luz que nós estamos ministrando hoje para os nossos corações, os nossos olhos espirituais eles se abrem e a Glória a gente Deus. vê a verdade. Compreendemos o nosso propósito através dessa verdade e nós somos libertos para viver de acordo com a verdade de Deus, o nosso propósito. Então, da mesma forma, quando nós encontramos o nosso propósito em Deus, é como se a nossa visão ela fosse restaurada, sabe? Nós podemos ver claramente o caminho que nós precisamos seguir. Nós percebemos a beleza do plano de Deus para a nossa vida e a partir daí a gente passa a viver plenamente e em liberdade de vida o nosso propósito em Deus. Glória Então, a Deus. através dessa analogia, o nosso exercício para casa hoje é enxergando o propósito do Senhor. E como que a gente enxerga esse propósito? E a gente começa para enxergar esse propósito fazendo uma meditação guiada. Afinal, essa deve ser a identidade do nosso propósito. E para fazer essa meditação guiada, reserva um tempo para você meditar hoje nos versículos da palavra de João 8. Especialmente se eu pudesse deixar aqui um versículo 12, onde Jesus ele declara que ele é a luz do mundo. E pergunte-se a si mesmo, como que a luz de Jesus está iluminando hoje o teu propósito? O propósito que Deus tem na tua vida? Faz essa pergunta para você. Anota os insights que, quando você começa a fazer esses questionamentos a você mesmo, o Espírito Santo, ele vai ministrar durante esse momento que você está meditando. Então anota, para a glória de Deus. Vai valer muito a pena você registrar esses momentos. Para quem não entende o que é insight, é alguma observação assim, importante. Isso, as dicas, né? Tipo, Deus vai trazendo entendimento para você. Insights é aquilo que você nem tinha imaginado, de repente o Espírito de Deus desperta no teu coração. Pronto. É como se fosse uma chave, né? Algo assim, é a porçãozinha. Amém? Depois disso, você vai fazer o exercício da escrita, porque aqui nesse canal a gente motiva todos os nossos escolhidos a exercitar as ministrações que o Espírito Santo faz ao teu coração e registrar isso no teu diário, no teu caderno de anotações, no teu bloco de notas. Então, agora você passou aquele tempinho ali meditando, você vai fazer o quê? Você vai escrever no teu caderno a palavra que Jesus ele está ministrando no teu coração, de como que esse Jesus ele tem sido essa luz para a tua vida. Você vai pegar um papel, você vai pegar uma caneta e você vai escrever o que você acredita que hoje é a luz de Jesus para o momento que você está vivendo. Você vai anotar qual é o direcionamento que naquele momento Deus está trazendo para você acerca do teu propósito. E olha, seja específico. Seja detalhista, porque é muito importante. O nosso Deus é Deus de detalhe. Escreva sobre como que você hoje pode viver de acordo com o propósito de Deus nas atividades que você pratica diariamente. E para finalizar, uma ação prática, né? Porque tem que ter ação prática que depois de você ter escrito sobre o seu propósito, pense em uma ação prática que você pode tomar essa semana. E, lógico, uma ação que esteja alinhada com o propósito de Deus na tua vida. Pode ser algo pequeno ou grande, né? Mas deve ser algo que você possa medir e realizar. Não adianta você fazer uma coisa grande que você não vai conseguir fazer e nem realizar. E também não adianta ser uma coisinha mínima, né, minha gente? Porque
Isso você já faria sem precisar fazer essa atividade. Se desafie, mas um desafio que seja alcançável e, óbvio, realizável, né? Que você consiga realizar. Ao longo dessa semana, execute essa ação e observe como que você se sente ao viver o teu propósito em Deus. Não fique só na teoria. Exato, não É fique só na teoria teoria. e prática. Exatamente. E lembre-se que descobrir o propósito em Deus não é algo que vai acontecer da noite para o dia, é uma jornada, é um processo que acontece conforme a gente vai se verdade. aproximando mais e mais de Deus. Passando esse tempo na palavra de Deus, ouvindo, né, meditando nessa palavra, buscando cada vez mais crescer em graça e em conhecimento, a gente permite que essa luz, a luz de Jesus, ilumine o nosso caminho e assim a gente seja transformado no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Glória a Amém? Deus. Você pode dar glória a Deus por essa Amém. palavra? É isso. Agora a gente vai para o momento da oração, agradecendo ao Senhor por essa palavra tão abençoada. Feche os seus olhos onde você está. Vamos agradecer ao Senhor por esse estudo de hoje que foi mais que abençoado. Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, Obrigada, obrigado, Pai, por Jesus. essa palavra abençoada, Jesus. Ó Deus, como é lindo saber que Tu é a verdade, Pai. E que nós, sabendo da verdade, nós iremos ter a nossa liberdade, Pai. O Senhor vai nos libertar. Que todos aqueles que nos acompanham, Pai, também possam receber essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Que eles possam conhecer a Tua verdade, Pai, profundamente. E que o Senhor liberte eles, Senhor. Que o Senhor livre eles de todo mal, Pai. Que o Senhor capacite, derrame da Tua sabedoria, da Tua graça, da Tua unção, da Tua glória, Deus. Pai, em nome de Jesus, faz Pai. o Teu milagre na vida de cada um, Senhor. Que eles possam, Pai, sentir, Senhor, o Teu poder, Pai. Que eles possam, Pai, testemunhar as vitórias. Entra com providência em todas as áreas da vida deles, Pai. Na área espiritual, na saúde, nas finanças, Deus. Abençoa as famílias, Pai, os casamentos, Senhor. Abençoa, Jesus, todas as áreas da vida deles, Senhor. Que eles possam, Pai, testemunhar, Pai, como eu já te pedi, a vitória deles e que eles possam também ser canais de bênção na vida de outras pessoas. Que eles possam levar essa palavra, Senhor, que eles aprenderam aqui para mais e mais pessoas. Obrigado, Senhor, por este canal. Obrigado, Pai, por estarmos fechando hoje esse marco de 250 episódios. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tão lindo, Senhor, por estar a cada dia nos dando, Pai, essa capacidade, Deus, de honrar o nosso compromisso contigo. Que nós possamos guiar pessoas ao propósito que elas têm contigo, Senhor, e que o Senhor possa, Pai, dar a cada dia mais e mais visão, Pai, sabedoria na vida deles, Senhor. Obrigado, Pai, pela minha esposa que está comigo, Pai, a cada dia aqui também no nosso canal. Obrigada, e que Deus. Nós possamos a cada dia fazer a Tua obra, Pai, sendo tanto aqui online como físico, Deus, que o Senhor possa nos capacitar, Deus. Somos gratos a Ti, Pai. E nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Como o Senhor mesmo falou, Deus, na palavra de hoje também. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, Pai. E nós devemos, Pai, reconhecer que somos Deus. Pecadores. E nós devemos, Pai, sim, se prostrar diante de Ti e Te pedir perdão, Pai. Porque nós pecamos em pensamentos, palavras e em obras. Nos perdoa, Pai. E que a cada dia a gente seja capacitado por Ti. Amanhã, Pai, nós possamos estar aqui de volta em mais um episódio do nosso Café com Propósito, em nome de Jesus. Assim, Pai, esta oração, Pai, que eu te faço, desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus, se você declara o seu amém, aonde você estiver, amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Se você gostou desse episódio, eu tenho certeza que ele foi transformador, assim como tem sido para as nossas vidas, todas as ministrações que o Senhor gera no nosso coração, né? Então, compartilha, tem aqui um botão aqui abaixo de compartilhar. Compartilha com o teu grupo de amigos, com o teu grupo da família, nas tuas redes sociais, convida mais pessoas para vir assistir, para também serem alcançados pela jornada do propósito. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve nesse canal, querido, ativa o sininho para você receber todas as notificações e deixa o like, porque tem um botão aqui embaixo que é do like, para você é só um botão, mas para nós ele é muito importante, ele ajuda no crescimento do nosso canal. Então também você pode ser esse ministro do Senhor para as nossas vidas e para a vida de outras pessoas que precisam ser alcançadas no seu propósito em Deus. E lembre-se, Deus sempre está pronto
para ouvir você, para ouvir a sua oração e para guiar você no seu propósito. Glória a Deus. Que você tenha um dia abençoado, Em que a sua nome de caminhada Jesus. com o Senhor seja mais que transformadora, seja abundante e transbordante ao ponto de alcançar outras E pessoas para deixa a teu glória de Deus. comentário também aqui embaixo do vídeo. Sim, e me diz aí, diz pra gente o que você achou do episódio de hoje, qual foi a parte que mais o Senhor ministrou ao teu coração. Se você também tiver alguma dica, né, de como que a gente pode avançar no nosso canal, deixar esse programa ainda melhor, a gente vai ter muito Amém. amor no coração de ler o teu comentário. Então, se deixa o seu comentário aqui, tá bom? Amém. E ó, tá aparecendo agora aqui pra você a nossa playlist completa do Evangelho de João. Hoje nós estamos no capítulo 8, então tá desde o primeiro capítulo, é só clicar que você já maratona essa série, deixa ela em dia. Mas também a gente vai deixar aqui a playlist de Salmos, que foi uma jornada incrível de 150 dias de muito poder Amém. de Deus, muita adoração e muito propósito. Então é isso, que Deus te abençoe e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.